Uma das imperatrizes mais famosas da Europa foi brutalmente assassinada por um anarquista italiano enquanto caminhava por Genebra, na Suíça. Elisabeth Amalie Eugénie, mais conhecida como Sissi, foi uma figura importantíssima na Áustria e na Europa como um todo, só que ela teve uma trajetória ali e um final um tanto quanto trágicos. Ela odiava ser imperatriz, tinha uma obsessão por beleza e perdeu 2 filhos ao longo da sua vida. Em outras palavras, ela sempre foi uma figura muito curiosa para a época, o que fez dela um verdadeiro ícone. E até hoje ela é super famosa, tá? Tanto que em Viena, na Áustria, existe um museu em homenagem a ela e que também conta a história dos Habsburgo, que era a família real que ela fazia parte. Nesse episódio eu vou te contar toda a história da Sissi, além de te falar um pouco também sobre a minha visita ao museu dela lá em Viena e também ao Palácio de Schönbrunn, que era a residência de verão ali dos Habsburgo e que eu também visitei. Antes de pular para esse episódio, eu só queria deixar aqui o meu agradecimento a Heloísa Barbosa, uma ouvinte muito querida que veio me propor a pauta da Sissi e também me contou ali da visita dela a Viena, a todos esses pontos aí que eu vou comentar. Esse episódio então é em homenagem a Elo, que vai contar sobre a sua visita ao Palácio de Schönbrunn lá no final. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Elisabeth Amalie Eugénie nasceu em 1837 em Munique, na Alemanha. Ela fazia parte da casa de Wittelsbach, uma dinastia que governou o estado da Bavária até 1918. Seus pais eram um duque e uma princesa da época, e ela tinha lá seus irmãos e suas irmãs. A infância dela foi marcada por uma certa liberdade que mais tarde ela ia sentir falta. Isso porque o pai dela, o duque, ele era apaixonado por circos, então ele vivia viajando para fugir das suas obrigações ali e para seguir esses circos. Ela então não era controlada por ninguém, e aí existem vários relatos que ela inclusive fugia também das suas obrigações e das aulas para passear pelo campo. Quando ela tinha 15 anos, ela precisou viajar com a sua irmã mais velha e com a sua mãe até a Áustria para que a sua irmã conhecesse o seu futuro marido, o imperador do Império Austro-Húngaro, Franz Joseph I. Mas a viagem deu completamente errado. Elas chegaram atrasadas ao encontro, perderam suas malas no caminho e tiveram que usar preto para a ocasião. No caso, elas estavam usando roupas pretas porque elas tinham acabado de perder uma tia, então, elas estavam de luto ali pela ocasião e acabou sendo a roupa que elas tinham ali na hora. Mas o que deu mais errado a viagem toda foi que o imperador, o Franz Joseph, que estava prometido para a irmã mais velha da Sissi, acabou se apaixonando pela própria Sissi e exigiu se casar com ela. O casal, então, foi oficializado e acabou se casando 8 meses depois, o que fez da Sissi uma imperatriz aos 16 anos. E aqui você já deve ter percebido que eu tô falando Sissi, mas assim, é a Elizabeth que eu tô falando desde o começo, que ela é conhecida como Sissi e é muito mais fácil falar Sissi do que Elizabeth. Bom, e a Sissi logo de cara já odiou o cargo. Isso porque fazer parte da dinastia dos Habsburgo era muito diferente do que ela estava acostumada. Existiam protocolos muito rígidos que ela precisava seguir e uma série de regras de etiqueta que ela estava completamente desacostumada. Enfim, ela começou a demonstrar ali que ela já não estava feliz naquela situação. E ela, que na verdade já era introvertida e tímida por natureza, acabou se fechando ainda mais. E nisso tudo a sua saúde começou a piorar, tanto física quanto psicologicamente. Nesse contexto todo, ela engravidou da sua primeira filha, chamada Sophie, em homenagem à sua sogra. O ponto é que quem escolheu o nome da criança foi a sua própria sogra, que além de tudo tirou a criança da Sissi, alegando que a Sissi era muito jovem para saber cuidar de uma criança. 1 ano depois, ela deu à luz a mais uma menina, chamada Gisela, que também foi tirada dela pela sogra. Então vocês podem imaginar, o contexto ali que a Sissi estava vivendo. Ela tinha tido 2 filhas que ela não podia nem amamentar e nem chegar perto direito, porque a sogra controlava tudo, e tinha também uma pressão da família real que queria que a Sissi desse luz a um menino, afinal esse menino seria o herdeiro do Império Austro-Húngaro, como se coubesse única e exclusivamente a ela ter um menino, afinal a gente sabe que é a mãe que escolhe o sexo do bebê quando ela engravida, então assim, a responsabilidade tá inteira nas costas dela, inteira e unicamente, exclusivamente nas costas dela. Caso você não tenha notado, claramente tem muita ironia aqui. Bom, mas o que ela não era querida dentro do palácio, ela era querida fora dele. A Sissi e as filhas sempre viajavam com o Franz Joseph pra lá e pra cá, assim, nessas viagens de negócios. Nisso, a Sissi conheceu os súditos italianos e húngaros ali do Império Austríaco e logo demonstrou uma compaixão por eles que o restante da corte, por exemplo, não demonstrava. Ela gostou tanto dos húngaros e da Hungria que ela aprendeu a falar húngaro e se tornou, assim, uma figura super querida por lá também. Mas foi numa dessas viagens que as suas 2 filhas ficaram doentes.
A Gisela, que era a mais nova, né, conseguiu se recuperar, mas a Sophie não. Ela faleceu aos 2 anos de idade, o que levou a Cissy, assim, a uma profunda depressão. Aqui é importante ressaltar que a Cissy, na real, ela sempre teve depressão, e isso é uma coisa que é muito mais clara pra gente agora. Ela tinha fases, né, fases que ela tava bem e fases que ela não tava tão bem assim. E depois da morte da Sophie, ela entrou ali numa fase muito ruim. Nisso, por exemplo, ela se afastou ainda mais da Gisela. Ela já tinha autorização pra cuidar pouco da filha, e aí ela começou a negar esse pouco que ela tinha. E reza a lenda que a relação das duas nunca se recuperou. Enfim, apesar de todo esse caos que estava rolando na vida da Cissy, ela acabou engravidando de novo, dessa vez de um menino. O Rudolf, que seria então o herdeiro do trono, fez com que a reputação da Cissy melhorasse bastante na corte. Ela também estava cada vez mais envolvida com os húngaros, o que fez dela uma grande mediadora entre o imperador, né, o Império Austríaco, e a Hungria. Ela começou então a demonstrar cada vez mais interesse pela política e, em outras palavras, abandonar aquela imagem de menina tímida e reclusa para se mostrar cada vez mais uma mulher mais poderosa. Bom, e aqui a gente precisa fazer um pequeno parênteses para falar sobre essa obsessão da Cissy pela magreza e pela beleza. Ela se recusava a pesar mais de 50 quilos, sempre se mantendo ali na casa dos 47, só que ela tinha 1,72 de altura. Ela seguia uma rotina de exercícios bem intensa, assim, sempre cavalgando ou caminhando quando ela conseguia. Ela, inclusive, ficou conhecida por ser a mulher que melhor praticava hipismo naquela época, e inclusive existem boatos que os seus súditos não conseguiam acompanhar ela. Ou seja, quando ela saía para fazer essas caminhadas, os súditos precisavam ir de carroça, porque ela estava tão acostumada a andar, ela andava tanto e tão rápido que eles simplesmente não conseguiam acompanhar ela. Já com relação à sua dieta, quando a Cissy não comia super pouco, ela fazia jejuns assim por períodos nada saudáveis. Ela também era obcecada pela finura da sua cintura, que, é sério, não estou brincando aqui, tinha 40 centímetros. Sim, quando eu vi isso no museu, eu praticamente caí pra trás, porque, enfim, né, achei que eu tinha lido errado, aquele caos de destruição, mas sim, 40 centímetros. Enfim, ela era considerada a mulher mais bonita da Europa, assim, né, e inclusive, mais uma curiosidade aqui, ela tinha cabelos tão cheios e tão longos, que os cabelos dela chegavam até o chão, lembrando que ela tinha 1,72 de altura. E assim, cuidar do cabelo dela fazia grande parte do seu dia era dedicado só a isso. Eu faço esse parêntese sobre essa obsessão pela magreza e pela beleza da Cissy, porque essas coisas de, enfim, parar de comer, esses jejuns e tudo mais, também faziam parte daqueles seus episódios de piora na depressão. E depois do nascimento do Rudolf, ela teve outro quadro, assim, de depressão, de piora na depressão bastante intenso. E isso porque a sogra, de novo, tirou o Rudolf dela, alegando que, enfim, ela ainda era muito nova para saber cuidar de uma criança e agora a gente estava falando do herdeiro do trono, então tinha um cuidado ainda maior. A Cissy tinha 21 anos nessa época e, bom, nisso ela ficou extremamente doente, precisando se afastar da corte e das suas obrigações por um certo tempo. Entre idas e vindas, ela acabou se afastando da corte por um período de 2 anos. E toda vez que ela precisava voltar, ela acabava ficando doente de novo. Acho que hoje a gente consegue entender que esse ambiente era tão estressante para Cissy que a ideia de pensar em voltar fazia com que ela piorasse, assim, o quadro de saúde dela piorasse. Mas claro que na época não se sabia disso e ninguém imaginava, então, né, era uma questão de afastar ela de novo, esperar com que ela se curasse e tentar fazer com que ela voltasse ao palácio outra vez. Bom, ela mal se recuperou desse tempo que ela ficou doente, afastada, e o Franz Josef já veio com o papo de querer o 4º filho. A Cissy deu uma enrolada ali, assim, alegando questões de saúde, né, mas assim, preocupação com a sua beleza também e tal, mas eventualmente ela acabou cedendo. E ela decidiu que ela queria ter o 4º filho na mesma época que um acontecimento muito marcante na história rolou, que foi exatamente a aliança entre o Império Austríaco e o Húngaro que formou o Império Austro-Húngaro. Foi a Cissy que mediou esse acordo e colocou ali os dois impérios em pé de igualdade. Inclusive, ela, né, e o Franz Josef foram declarados o rei e a rainha da Hungria. E como eu já disse antes, a Cissy amava a Hungria. Tanto que a 4ª criança nasceu em Budapeste, né, e ficou conhecida como a criança húngara. O que, no caso, não agradou em nada os súditos austríacos que já estavam se sentindo ali abandonados pela imperatriz. E bom, essa 4ª criança que nasceu era mais uma menina, o que, né, acabou não chamando tanto a atenção assim da corte, afinal de contas, todo mundo esperava que pudesse ser mais um menino. Mas de volta a Cissy, essa paixão dela pela Hungria não significou que ela ficou quietinha ali e fincou seus pés na Hungria e não se mexeu mais. Ela sempre deixou muito claro que ficar presa num único lugar era um método de tortura para ela. E quando eu digo que ela deixou claro, ela literalmente deixou escrito.
tudo isso, né? A Cici, uma outra curiosidade aqui, ela adorava escrever poemas, ela era uma mulher muito culta. Então, enfim, ela deixava tudo muito bem relatado ali sobre como ela se sentia ou deixava de sentir. Então, mesmo com essa sua paixão pela Hungria, ela seguiu viajando e tentando ao máximo fugir da corte e das suas obrigações. Então ela nunca parava no mesmo lugar. Bom, em 30 de janeiro de 1889, quando a Cici tinha 52 anos e o seu filho, né, o Rudolf, tinha 30 anos, foi quando o pior episódio da vida da Cici aconteceu. Rudolf e a sua amante ali na época, a baronesa Mary Wetzera, viajaram à cidade de Mayerling, perto ali de Viena, para caçar. Na manhã do dia 30, o criado do Rudolf foi até o quarto do casal ali para acordar os dois para de fato eles irem caçar. A questão é que ele encontrou a porta trancada e nenhuma resposta vinha de dentro do quarto. Ele precisou então arrombar a porta junto de um outro amigo do Rudolf que estava ali para caçar também. E o que eles encontraram dentro foi completamente chocante. Tanto a Mary quanto o Rudolf estavam mortos dentro do quarto. A Mary com um tiro na cabeça, mas o Rudolf não. Aqui existem inúmeras teorias do que pode ter acontecido, já que os Habsburgo eles nunca deixaram claro, assim, eles nunca contaram de verdade o que rolou. Quer dizer, nos relatos médicos oficiais da época, o Rudolf morreu de uma parada cardíaca. Rolaram boatos também na época que ele teria sido assassinado por motivos políticos, afinal a gente estava falando do herdeiro do Império Austro-Húngaro. Mas na verdade, a maior suspeita ali é que ele teria matado a Mary e se suicidado em seguida, só que ninguém sabe o porquê e nem como. Alguns falam em envenenamento e dizem que o Rudolf era dependente de álcool e drogas e que ele tinha inclusive ali tendências suicidas. Mas naquela época, né, que a religião tinha uma participação muito grande na vida das pessoas e principalmente da família real, suicídio era um enorme de um pecado. O suicídio, no caso, só era perdoado se comprovado que a pessoa que se suicidou tinha alguma questão psicológica que justificasse, né, aquele suicídio. Enfim, isso explica o porquê a família real ali, os Habsburgo, negou completamente o fato do suicídio no começo e depois deixou rolar esses boatos que ele tinha problema com álcool, com drogas e que ele já tinha tendências suicidas. Bom, esse caso ficou conhecido como o incidente de Mayerling e ele foi completamente encoberto na época, exatamente pelos motivos que eu já comentei. Inclusive, a Mary foi enterrada em segredo e a família dela só foi ficar sabendo o que de fato tinha acontecido com ela depois da queda do Império Austro-Húngaro. E vocês podem imaginar como a Cici ficou nessa situação. Quer dizer, ela não só tinha perdido seu segundo filho, como o herdeiro ao trono. E como se não bastasse, ela perdeu também seu pai e a sua mãe tudo ali na mesma época. Enfim, dado tudo isso que aconteceu, ela prometeu a si mesma que ela só ia usar preto pro resto da sua vida e ela de fato cumpriu essa promessa. Foi nessa época também que ela ficou ainda mais conhecida na Europa. Ela se tornou assim realmente uma celebridade. Todo mundo queria ver de perto a imperatriz que só usava preto, que tinha perdido 2 filhos e dentre eles o único herdeiro ao trono. E tudo de uma maneira completamente trágica. A Cici passou a tentar se esconder como dava, então ela sempre caminhava com uma sombrinha e com um leque para tentar tampar o rosto dela. Ela também passou a viajar ainda mais depois disso, tentando ao máximo se manter o mínimo possível em Viena. Até que em 1898 a Cici e a sua dama de companhia estavam andando ali a pé no entorno do lago em Genebra, na Suíça, para pegar um barco. A Cici ainda odiava tudo que era relacionado à sua vida como imperatriz e ainda mais a atenção que tudo isso chamava. Então ela sempre se recusou a andar com os outros membros da comitiva e fazer aquelas coisas super chamativas, sabe? Por isso que ela caminhava sozinha com a sua dama de companhia. Enfim, um jovem italiano de 25 anos se aproximou da Cici tentando espiar ali por baixo da sombrinha dela. O sino anunciando ali a partida do barco tocou, e nisso o jovem italiano ele se assustou, perdeu o equilíbrio e caiu em cima da Cici. A Cici se levantou, meio confusa com o que tinha acontecido, mas foi caminhando até o barco, só que quando ela entrou dentro do barco, ela perdeu a consciência. E claro que ninguém sabia o que estava acontecendo. Num primeiro momento, a Cici foi tirada do barco porque ninguém nem sabia quem ela era, já que, como eu comentei, ela não estava ali com os membros da comitiva e aquela coisa toda. Depois que perceberam quem ela era, que levaram ela correndo de volta ao hotel onde ela estava hospedada para ver o que estava acontecendo. Perceberam então que ela estava com um ferimento pequeno do lado esquerdo do tórax dela que sangrava um pouco. Só que quando conseguiram de fato entender o que era, já era tarde demais e ela já estava morta. A Cici, no caso, tinha sido apunhalada. Aquele jovem italiano, ele não tinha perdido o equilíbrio sem querer. Ele se jogou em cima da Cici de propósito, apunhalando ela com uma lima de agulha de 10 centímetros de comprimento que ele inseriu cuidadosamente num cabo de madeira. Isso fez com que o ferimento fosse muito pequeno e por isso que ele demorou tanto para ser identificado. Na verdade, e a efeitos de curiosidade, teve também um outro fator que dificultou
os médicos ali a entenderem da onde estava vindo aquele problema com a Cici, que era o espartilho que ela estava usando. Como eu comentei antes, ela era completamente fissurada pela finura da sua cintura, então ela usava espartilhos muito justos. Esse espartilho, no caso, ele estava ali tão apertado que ele comprimiu o ferimento, fazendo primeiro com que a Cici conseguisse, caminhar até o barco, e depois, mesmo de já inconsciente, fez com que os médicos não conseguissem entender da onde estava vindo o sangramento. Bom, e o jovem assassino, chamado Luigi Lucchini, foi preso pouco depois ali do assassinato. Ele, na verdade, queria matar o Duque de Orleans, que era o pretendente ali do trono da França. Só que no caso, o Duque de Orleans já tinha deixado a Suíça fazia tempo. Então, o Luigi escolheu uma nova vítima. E ele comentou que, na verdade, para ele, tanto fazia quem ele matasse. O importante ali era matar um soberano, um membro do poder. O Luigi era um anarquista e ele falou que ele fez o que fez numa forma de dar um exemplo para outras pessoas que estavam numa posição social inferior e que nada faziam para mudar a sua situação. E ele, na verdade, pretendia matar outra pessoa usando um estilete. Só que ele não tinha dinheiro para comprar o estilete. Então ele achou essa lima de agulha velha que ele tinha na casa dele, afiou, colocou no cabo de madeira e saiu ali para matar a Imperatriz Cici. Bom, ele foi preso, mas ele acabou sendo julgado ali como um assassino comum e foi sentenciado a uma prisão perpétua. Ele tentou se matar com um pedaço afiado ali de uma lata de sardinha em 1900, mas acabou falhando. 10 anos depois, ele se enforcou com um cinto na sua cela. Mas de volta a Cici, a sua morte foi um verdadeiro marco na história. Se durante a sua vida ela não era tão querida, depois que ela morreu, ela de fato se tornou um verdadeiro ícone. Tem cidade, parque, estátua, filme, livro, enfim, tudo que você pode imaginar em homenagem a Cici até os dias de hoje. Isso tanto na Áustria quanto na Hungria e até em outras partes do mundo também. Em Viena, inclusive, existe um tour promovido ali pelo governo que é exatamente para você seguir os passos da Cici. É claro que eu fui conhecer a história dela enquanto eu estava lá em Viena e, bom, apesar de ter planejado esse podcast, eu não sabia exatamente como ele seria. Então, eu acabei não fazendo esse tour, mas se um dia eu voltar para Viena, eu com certeza vou fazer. Mas o que eu fiz foi visitar o Palácio de Schönbrunn e o museu ali em homenagem a Cici e o Habsburgo lá em Viena. Bom, e com isso termina a história da Cici, e aqui eu já aproveito para me despedir do meu caro ouvinte que não quer ouvir mais sobre dicas de viagem, não tem problema nenhum, eu juro que eu não fico ofendida com isso. Eu só espero de coração que você tenha gostado desse episódio e que você volte semana que vem. Semana que vem, inclusive, dando um pequeno spoiler aqui, a história que eu vou contar tem tudo a ver com a história da Cici. Então já se prepara, porque uma história tá sim relacionada com a outra. Lembrando, claro, que o Passaporte pro Crime está disponível em todas as plataformas de streaming, inclusive na Aurelo, que é uma plataforma muito bacana que remunera os podcasters a cada clique. Então, se você gosta de ouvir podcasts, não só o Passaporte pro Crime, mas outros também, escuta pela Aurelo, porque a Aurelo é muito bacana, assim, e dá esse apoio real pros podcasters. E lembrando também que no Spotify e no YouTube você tem a versão em vídeo, em que além de trazer a minha carinha, eu trago também fotos, pinturas, enfim, o que eu consegui encontrar para ilustrar as coisas que eu tô contando. Ah, e caso você também queira sugerir alguma pauta, por favor, me mande uma mensagem, eu vou adorar saber a história que você tem pra contar. Eu tô ali no Instagram, no @AndressaIsfer, eu vou deixar ali na descrição do episódio também. Bom, e pros meus viajantes de plantão, eu devo primeiro começar contextualizando que esse mochilão que eu não fiz sozinha. Eu fiz acompanhada de uma amiga por grande parte do meu trajeto, e em alguns pontos específicos, mais gente se uniu a gente. Então, em Viena, por exemplo, foi um lugar em que a gente estava num grupo bem grande, assim, de brasileiros, de todos amigos, no caso. Então, o relato que eu vou trazer aqui do Museu da Cici, lá em Viena, ele não só tem a minha visão, mas tem também a visão desses outros amigos que estavam comigo lá. E eu também vou trazer, claro, a visão da Elo, essa minha ouvinte linda, maravilhosa, perfeita, que veio falar comigo e que me contou principalmente sobre a visita dela ao Palácio de Schönbrunn. Porque o que aconteceu? O Palácio de Schönbrunn, eu e meu grupo, a gente acabou não entrando nele, mas a Elo entrou. Então aqui eu consigo trazer uma coisa maravilhosa e super completa, tanto do museu quanto de Schönbrunn. Começando então pelo Palácio de Schönbrunn, eu e meu grupo a gente acabou decidindo não entrar no palácio porque a gente viu o que tinha dentro do museu, a gente achou o ingresso um pouquinho caro e a gente não se interessou muito pelo que estava exposto ali dentro. Mas a gente decidiu passear no entorno do palácio, que tem uns jardins enormes, e assim, enormes mesmo. E muito maravilhosos, assim, é sério, são uns jardins assim muito bonitos. Lembrando que Viena
Viena é uma cidade grande, né? Então você tá ali num parque gigantesco, cheio de esquilos e outras coisas no meio da cidade grande, foi muito gostoso. Tem uma parte do jardim ali, que acho que foi o ponto alto da nossa visita, que fica literalmente no topo de uma colina. E no topo dessa colina você não só tem uma visão muito bacana da cidade de Viena, como tem um cafezinho ali. Enfim, a gente parou ali pra tomar um cafezinho, apesar da gente ter sido bem maltratado pelos garçons, mas a gente parou ali pra tomar um cafezinho e tirar umas fotos e ver ali Viena de cima, e foi muito bonito, assim, de fato, o Palácio de Schönbrunn, visto de fora, é muito bonito. E parece que por dentro ele também vale muito a pena e ele também é maravilhoso. Pelo menos foi isso que a Elo me contou. Ela falou que valeu super a pena pagar o preço do ingresso, que sim, é um pouquinho caro pra entrar, porque ela ficou completamente maravilhada ali com o que ela viu dentro do Palácio de Schönbrunn. Ela me contou que ela sempre admirou muito, né, a história dos impérios e das realezas, das famílias reais, dessas dinastias aí da Europa, e que ela não conhecia muito a história ali envolvendo o Império Austro-Húngaro. Ela só sabia que Viena era um lugar que valia muito a pena de se visitar perto do Natal, e ela conseguiu fazer isso, né, ela foi pra Viena bem nessa época, visitou ali as feiras de Natal, falou que foi uma experiência maravilhosa e, claro, foi conhecer mais sobre a história dos Habsburgo. E ela contou que quando ela entrou no Palácio de Schönbrunn, ela realmente, assim, perdeu o ar. Ela inclusive definiu o palácio em uma palavra e foi majestoso. Ela contou que ela comprou o ingresso ali do Grande Tour, que era o mais caro de todos ali que era oferecido, mas que ela falou que valeu cada centavo. Porque esse ingresso aí do Grande Tour é o que dava acesso a todas as 30 salas reais ali, os aposentos reais que tinham dentro do palácio. Ela falou que ela comprou o ingresso com uma semana de antecedência, tá? Então é bom você também se organizar com relação a isso. E dentro do palácio, exatamente o que você visita são esses aposentos reais que tem ali mobílias e demais objetos que ajudam a contar a história da família real. A Elo falou que ela viu referências a Sissi o tempo inteiro ali dentro, mas que realmente o grande foco ali do museu é a Imperatriz Maria Teresa e a sua família gigantesca, né? Porque ela tinha 16 filhos. Cada aposento real ali vai contando a história de uma dessas figuras da família real e da sua família especificamente, mostrando ali, como eu já falei, né, objetos e demais móveis assim da época. Mas para Elo, o que de fato foi o ponto alto assim da visita foi exatamente o aposento que falava da Sissi, era o aposento da Sissi ali dentro do Palácio de Schönbrunn. A Elo conseguiu ver de pertinho ali no Palácio de Schönbrunn exatamente o aposento onde a Sissi costumava escrever os seus poemas, as suas cartas e cuidar, por exemplo, do seu cabelo. Ela me contou, inclusive, que vale muito a pena você ser acompanhado de algum guia quando você for visitar o Palácio de Schönbrunn, que pode tanto ser o guia pessoa, quanto o audioguia, quanto um guia em texto. Ela falou que isso ajudou bastante ali, que ela recomenda bastante quem for visitar o Palácio de Schönbrunn a fazer o mesmo. Claro que cada um vai ter um preço diferente, né? Bom, em outras palavras, para Elo, visitar o Palácio de Schönbrunn foi assim impressionante, magnífico, perfeito. E, claro, eu e o meu grupo, a gente optou por não fazer isso e agora eu vou ter que voltar pra Viena pra visitar o Palácio de Schönbrunn, que é uma enorme pena. Nossa, eu estou chorando horrores. Mas agora eu vou contar um pouquinho da visita ao Museu da Sissi, lá em Viena também. Na verdade, esse museu, ele conta também a história dos Habsburgo e ele tem uma área, assim, específica pra falar sobre a Sissi. Ele também tem isso dos aposentos reais e da mobília da época, tanto que você consegue ver, por exemplo, a academia da Sissi. Tipo, sim, a Sissi tinha uma academia, né? Ela era obcecada pela beleza e tudo mais, então ela tinha uma academia dentro do palácio, tipo, uma coisa que, sei lá, pra mim era um pouquinho impossível de pensar uma academia naquela época. Bom, e diferente da Elo, que é uma pessoa organizada e precavida, eu e o meu grupo, a gente foi comprar o ingresso pro Museu da Sissi na hora. Ali na hora mesmo, porque até então a gente chegou em Viena meio perdidos ali do que fazer ou deixar de fazer, e aí a gente ficou sabendo do museu. Eu fiquei extremamente interessada pra saber a história da Sissi, então eu falei, a gente vai nesse museu sim ou sim, e enfim, a gente foi comprar o ingresso ali um pouquinho em cima da hora. Por sorte ou não sei se isso é comum ou não, a gente conseguiu o ingresso pra algumas horas depois. Mas assim, é um museu que ele tava bastante cheio, tá? Quando a gente foi visitar. Então, se eu puder te dar um conselho, compre ingresso com um pouquinho mais de antecedência, porque eu de fato não sei se a gente acabou dando sorte ali. Bom, e como eu falei, né? Essa exposição, ela te leva ali pelos aposentos reais do Franz Joseph, da Sissi. Então, assim, também tem o lugar onde ela cuidava do cabelo dela. Também tem ali objetos, móveis da época, coisas que ajudam a
contar a história do Franz Joseph, que por sinal eu acabei falando pouco sobre ele aqui, mas ele foi uma figura muito importante, ele foi o imperador que ficou mais tempo no poder ali em frente ao Império Austro-Húngaro. Ele era completamente obcecado pela Sissi, tipo, tem mais coisas pra saber sobre ele, que óbvio, o foco aqui era falar sobre ela, no caso. E na hora que você tá ali no museu e você chega na parte da Sissi, é interessante porque, assim, além de tudo isso que eu já comentei, eles trazem também algumas cartas que ela escrevia, os poemas e até o seu atestado de óbito. Ah, tem também vestidos, joias e muitas das pinturas, por exemplo, que eu trouxe nesse episódio estão lá expostas no museu. É óbvio que eu adorei conhecer a história dela, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada com o museu em si. E aqui eu também trago a visão dos meus amigos, né? Afinal a gente visitou todo mundo junto e todo mundo disse mais ou menos a mesma coisa. Não sei, pra mim, eu acho que o Museu da Sissi, ele tinha tudo pra ser um dos meus museus prediletos da vida, assim, mas ele acabou não me brilhando muito os olhos. Eu não sei se foi porque Viena já tava no meio pro final do mochilão e eu já tava, assim, fisicamente muito cansada, ou se foi o fato deles trazerem exatamente essa coisa dos aposentos reais, que não é muito a minha vibe, mas de novo, né, pode ser de outras pessoas, mas não é muito assim a minha vibe, não é muito uma coisa que eu gosto muito. Eu não sei se eu tava esperando uma coisa muito aprofundada sobre a Sissi, só falarem sobre a Sissi, não sei. Teve alguma coisa ali que não me brilhou tanto os olhos. Eu acho que eu tava com a expectativa muito alta sobre esse museu. Mas o que eu posso dizer é que tem uma sala ali que me marcou muito nesse museu, que é exatamente a sala em que conta a parte da vida da Sissi, em que ela começa só a usar roupa preta. Então, quando o filho dela morre, né, e quando ela acaba entrando numa depressão assim muito mais profunda. Eu não quero dar muitos detalhes porque foi uma sala que realmente me impactou bastante assim. E eu espero, né, que um dia você vá pra Viena e visite esse museu também. Mas o que eu posso dizer é que foi uma sala que de fato conseguiu transmitir, assim, o peso do que a Sissi sentia naquela época. E nesse museu, a gente pegou também o audioguia, tá? E valeu muito a pena. Eu confesso que eu não lembro se a gente pagou a mais pelo audioguia, eu acho que não, mas assim, foi muito importante ter o audioguia, porque como eu comentei, esse museu, ele fica bem cheio. Então, a galera fica meio aglomerada, assim, pra ler os textos que estão expostos. E aí você com o audioguia, você consegue ficar um pouco mais distante, ouvindo o que tá sendo, né, o que tá escrito ali, mas também mais detalhes. Então, pra mim, o audioguia foi, assim, essencial pra visitar esse museu. Em resumo, apesar de não ter sido o meu museu predileto, eu realmente recomendo que você visite o Museu da Sissi, se você for um dia ali pra Viena. Assim, se você gosta dessas histórias e se você ficou intrigado pela história da Sissi, eu acho que vale muito a pena ir lá e ver pessoalmente os vestidos dela, as joias dela, as pinturas, o lugar onde ela se exercitava, tipo, não sei, eu acho que vale você ver pessoalmente um pouco de quem foi essa figura e o peso que ela tem até os dias de hoje. E o Palácio de Schönbrunn, eu acho que é uma questão de gosto mesmo. Eu acho que pode ser muito interessante você visitar se você tem esse interesse pelos aposentos reais. Eu confesso que, de novo, eu acabo não tendo tanto, mas eu não tinha tanta noção do que se trazia de história de dentro desse palácio. Então, acho que se eu voltasse pra Viena, eu visitaria, sabe assim? Mas é aquilo, a Elo, por exemplo, amou o Palácio de Schönbrunn. Então é muito pessoal, né? Muito cada um é cada um. Então eu acho que vale a pena você pesquisar, você ver se vale a pena pra você, se cabe ali no seu roteiro você indo visitar Viena. Acho que pode ser uma coisa a se considerar ali. E com isso, eu finalmente encerro o episódio de hoje. Episódio esse em homenagem à minha queridíssima ouvinte, a Elo. Queria começar agradecendo a Elo por ter compartilhado comigo a experiência dela, por ter vindo, enfim, me mandar mensagem, falar sobre a Sissi, propor essa pauta, falar que isso foi muito especial pra mim, eu fiquei muito feliz com a mensagem dela. E inclusive eu também quero te propor, você, meu querido ouvinte aí, se você tiver alguma história ou alguma sugestão, algum feedback, qualquer coisa, eu estou no Instagram, no @AndressaIsfer, então você pode me mandar uma mensagem ali. Eu vou adorar saber alguma história que você conheceu em alguma viagem sua e que de repente eu conheci também ou não, e aí pensar em um episódio bacana. Enfim, vou adorar ouvir de você aí o que você tá achando do podcast. Meu Instagram é aberto, você pode me mandar ali o que você quiser. Eu deixo também o meu agradecimento, claro, aos meus queridíssimos amigos que me ajudaram a relembrar as coisas dessa visita a Viena pra contar aqui no episódio. Porque assim, uma curiosidade você não pode tirar foto e nem filmar nada dentro do museu. E eu confesso que eu fiquei completamente inconformada como eu não tinha nenhuma foto ali de dentro. E eu achei que eu que não tinha prestado atenção, sendo que eu tinha anotado a história da Sissi como um possível episódio aqui do podcast. Então eu fiquei assim,
em pânico, achando que eu que não tinha tirado foto do museu. E aí eles não só me lembraram esse pequeno fato, como também me ajudaram relembrando, né, o que eles mesmos acharam do museu, enfim, a gente pôde retomar esse papo e relembrar um pouco dessa viagem que foi muito boa. E por fim, mas não menos importante, é claro que eu quero te agradecer, o meu querido ouvinte que tá aqui comigo até agora. Queria te convidar a voltar semana que vem, que semana que vem eu vou contar uma história que tá completamente relacionada a essa história aqui, só que ela se passa em outra cidade, em outro país, que eu também visitei, e é uma história que, assim, mudou o rumo da história mundial, literalmente. Então, enfim, eu te espero semana que vem pra essa outra história aí que eu tenho pra contar. E, claro, eu queria te lembrar, né, que o Passaporte pro Crime, ele está disponível em todas as plataformas de streaming, inclusive na Aurelo e inclusive no YouTube. E no YouTube e no Spotify você pode ver a minha carinha e você pode ver as pinturas, por exemplo, que eu trouxe pra ilustrar esse episódio e, enfim, demais imagens, fotos, enfim, que eu possa trazer pra ilustrar esse episódio. Com isso, finalmente me despeço, então, muito obrigada, até semana que vem, e é isso, eu nunca sei terminar um episódio, então, tchau, tchau.